Então, boa noite a todas. A gente decidiu, e eu gostaria de dar a opinião de vocês também, para ver o que vocês acham, de, da dupla trazer um caso, estudar o capítulo do livro e trazer as suas percepções, a gente também trazer um caso para complementar mais. Pode ser um caso que vocês estejam atendendo, ou um caso que vocês leram em algum lugar, para que o grupo possa discutir sobre o caso, e utilizar as ferramentas da sistêmica, da terapia familiar sistêmica, para a gente debater um pouquinho. Acho que vai ser bem legal. Não precisa ter a ver com o capítulo que vocês estão lendo, mas que tenha o olhar sistêmico para a gente treinar também. O que vocês acham? Eu acho ótimo, particularmente gosto muito de exemplos e casos, acho que fica mais fácil de entender. Tá bem, então. O objetivo é que fique mais dinâmico e que não só a dupla venha complementar na conversa, né? Então, hoje quem vai apresentar pra gente é a Valentina e a Débora. O palco é todo de vocês, meninas. Fiquem à vontade. Olá, gente, boa noite. Boa noite. Tudo certo? Boa noite. Vamos lá falar um pouquinho sobre esse capítulo, né, da evolução da terapia familiar. Particularmente, eu achei um capítulo bem longo, assim, e com bastante informação, muita coisa para gente, né, para gente se atentar e que seria de destaque. Eu e a Valentina, então, vamos trazendo alguns pontos que a gente achou importantes, né, vamos falando um pouquinho sobre o que acredito que seja relevante aqui para a discussão. E acho que é bem legal, se alguém quiser participar, quiser falar alguma coisa, como é bastante coisa, ou, né, trazer a sua contribuição também é bem tranquilo. Eu não consegui assistir direito a última, porque a minha internet estava muito ruim, então eu não sei como foi a dinâmica, então eu não sei se a gente vai estar conduzindo assim, né, da forma correta, mas enfim. Mas desculpa, alguém conseguiu ler o capítulo além das meninas? Eu li uma parte. Eu não li tudo, mas eu li bastante, que é muita coisa. É que é bem longo, né? Eu fui deixando pra última hora, achando que ia dar tempo, e aí eu vi que não deu. Vocês são muito dedicadas, parabéns. Então, né, gente, esse capítulo ele fala, como o título já traz, né, a evolução da terapia familiar, um pouco das pessoas que contribuíram, então, né, e das mudanças que foram acontecendo. Eu acho bem interessante, de início, já trazer o quanto destaca, já que no início, que foi uma mudança revolucionária de perspectiva, né, sair só da perspectiva individual para uma perspectiva sistêmica, né? E o quanto, por muito tempo, os terapeutas tiveram resistência a atender os familiares do paciente, né? A atender a família num contexto, né, geral. Aquele iniciei destacando que em 1950, ali foi um ano que marcou, né, bastante a terapia familiar, porque alguns psiquiatras, terapeutas reconheceram o poder da influência da família no tratamento, né, a partir de alguns casos que ele cita aqui. Ele compartilha de início 2 casos, de forma bem resumida, né? Ele traz aqui um caso do Don Jackson. Trata-se de uma mulher com depressão. Quando ela começou a melhorar, o marido queixou-se de que a condição dele estaria piorando. Quando ela continuou melhorando, o marido perdeu o emprego. Por fim, quando a mulher ficou plenamente bem, o marido se suicidou. Aparentemente, a estabilidade desse homem dependia de ter uma mulher doente. Eu não sei se a Valentina quer complementar algo. Vou complementar. Ele fala, né, no início do capítulo, que na verdade existe uma guerra silenciosa, né? Até o início ali, um dos tópicos ele fala, e eu achei bem interessante para a gente pensar, né? Porque foi essa guerra silenciosa, ela foi muito em relação a um ataque que se fez, né, da psicoterapia individual e mais tradicional, que era muito mais a psicanalítica, né, e começando ali a cognitiva,
E ele fala também sobre essa questão dos hospícios que se tinham antigamente, né? Que, na verdade, os hospícios, né? Eles eram um lugar de... Que a gente sempre... Eu tinha essa visão, né? E aí até achei interessante a forma como foi colocado no capítulo, porque a gente sempre achava que era uma forma de excluir as pessoas da sociedade, né? E aí ele coloca que, na verdade, os hospícios sempre também tiveram um papel de proteger essas pessoas, né, que estavam com alguma patologia, porque antigamente as pessoas eram mais faca na bota, por assim dizer, né, então elas podiam acabar machucando, né, enfim, querendo matar, sei lá, maltratando, né, as pessoas que sofriam por algum transtorno. Então eu achei bem interessante a gente percebeu os casos, né, e o quanto que eles se interligam. Eles começaram falando sobre essa guerra que se teve, né, e quanto sentiu necessidade de incluir a família também no tratamento, para que se tenha uma melhora conjunta, né, e aí como a Débora falou, a esposa ficou mal, aí depois o marido ficou bem, ela ficou bem, o marido ficou mal, e aquela coisa toda, né, então sempre a gente pensa que há uma dependência, né, de uma forma ou de outra, né? Tem uma interligação, tem uma conexão. E eu acho que eu particularmente não imaginava que fosse de uma forma tão forte, sabe? Não sei se quer, pode complementar aí, a gente vai seguir. Não, mas é isso mesmo. O quanto fica claro que quando há mudança de uma pessoa no sistema, né, o sistema todo muda, né, ou pode mudar. Acho que com essa introdução fica muito claro isso, né? Exatamente. E eu até estava vendo aqui que eu deixei o meu Kindle, eu deixei as anotações assim, e aí eu até sublinhei uma parte que eu achei bem legal, assim, que antes os terapeutas viam a família como um adversário. E tinha que. Aí dizia antes, né? Os terapeutas encaravam. Só que eu ainda acho que, de certa forma, a gente ainda encara a terapia como um adversário, né? Nas terapias mais tradicionais, E né? Por até exemplo. tem, eu acho que uma parte aqui que frisa isso, né? Aham. Enquanto apesar da gente perceber a importância, parece que a gente tem isso ainda tão enraizado, né? Na gente de enxergar a família dessa forma, né? Como um Exatamente. vilão, ou como causador dos problemas, ou algo nesse Exatamente. sentido, né? Ele fala muito também da questão da criação do Freud, né? Que foi uma disrupção também. E aí, ali no capítulo, em algum momento, assim, eu não me lembro bem onde é que foi, que se fala, né, que o Freud trouxe essa questão de a culpa, né, entre aspas, a responsabilidade, e muitos dos nossos transtornos eram dos pais e principalmente da mãe, né? Uhum. E aí, a gente, de certa forma, depois de tanto tempo da psicanálise, a gente ainda não se desvencilhou dessa crença que a gente tem, né? Eu acho que de uma forma ou de outra a gente acaba culpando a mãe. Assim, em níveis diferentes, sabe? Mas a gente sempre, às vezes até inconscientemente, a gente acaba trazendo essa questão da culpa da mãe para dentro da psicoterapia, ou às vezes, por exemplo, assim, né, já ouvi muito pessoal falar, eu tenho que fazer tal coisa, né, meu paciente é assim, assado. Mas a família, né, também não ajuda, né? É quase que quase que não, é uma construção social, né? O quanto a gente traz isso na fala, né? Ah, mas uma forma ou outra, em algum momento, vai aparecer, vai afetar, vai, né? Bem nesse contexto de culpabilizar mesmo. Não sei se você quer dar continuidade, Valentina. Posso dar, tem alguns pontos aqui que eu anotei. A mãe narcisista, exatamente. Em alguns pontos, né? Mais do que outros. E essa questão, né, que a gente falou sobre a questão da família, né? E que agora a gente tem falado muito mais sobre isso, né? Tem trazido para a escola, por exemplo, para debate, né? Enfim, porque antigamente algumas pessoas estavam muito envolvidas com seus filhos, principalmente, né? E, querendo ou não, muitas coisas mudaram no decorrer do tempo, né? A mulher foi para o mercado de trabalho por uma questão de necessidade, né? A gente tem agora, hoje em dia, uma evolução, assim, né? Uma revolução também tecnológica enfim, a gente tem muita coisa hoje, né? Só que a gente tem muita coisa nova hoje, mas que a gente ainda traz algumas coisas antigas. E aí, essa questão que a Débora falou, né? Que os terapeutas começavam a observar
quando o paciente melhorava, né, alguém da família adoecia. Então, é como se tivesse sempre que ter um bode expiatório, né? No sentido de, bom, essa família que ela tá acontecendo alguma coisa, né? Na comunicação, na forma de tratar, nessas questões sei lá, de comportamento, enfim. E sempre tinha alguém, né, que era a pessoa que acabava se afetando. Aí sempre tem aquela pessoa que é mais que outras, né? Se a gente for olhar para uma família, por exemplo, a gente sempre pensa assim, ah, não, o fulaninho que é o problemático, né? E eu lembro que eu já vinha há um tempo estudando antes sobre isso, né? E aí uns livros que eu li, a maioria diziam assim, né, que não é o fulaninho é um sintoma daquela família, né? O fulaninho, ele é o, tipo assim, o que tá pedindo socorro, sabe? É o que tá chegando lá porque ele não tá mais aceitando viver dentro daquela família, dentro daquele ambiente, só que ele não sabe falar como, né? Ele não sabe se expressar de outra forma, né? Tentou de alguma outra forma também se expressar e não foi ouvido. E eu acho que trazer isso, acho que é bem importante a gente pensar, né? Que ao invés da gente... a gente tem que criar essa cultura, né? Cada vez mais, de tratar a família e não o fulaninho que é problemático. Porque se a gente não pensar que no todo dessa pessoa, né, no contexto que ela vive, a gente vai acabar só botando um band-aid num machucado que precisa de ponto, sabe? Uhum, uhum, Então, eu acho que isso é importante a gente pensar, né? uhum. Não sei se eu me adiantei ou se a gente tá, né, mais ou menos na mesma parte, mas enfim, eu Aham, acho que com cabe certeza. ali onde traz, falando da teoria do papel, né? Traz o quanto a gente ocupa vários papéis nessa Uhum. família, né? E o quanto para uma pessoa ocupar esse lugar, a outra precisa estar ocupando o outro papel O outro também que papel. reforce, né? Eu acho que vem bem assim de encontro com o que você traz agora, né? Para que o Uhum. fulaninho seja aquilo, eu preciso estar reforçando esse papel, eu preciso estar ocupando o outro papel para fazer essa construção familiar e para que tudo aconteça dessa forma, né? Uhum, exatamente. E aí já vou puxar um gancho também, né? Que eu achei muito legal, que fala ali até no início do livro. A gente tá indo e voltando, né? Mas acho que como a gente vai fazendo os links, assim, a gente faz sentido. Pelo menos na minha cabeça faz, gente. Se não fizer nada de vocês, Na por minha também, favor, depois as falem. meninas comentam que faz mesmo. Uma das coisas que eu achei bem interessante, né? Que fala sobre a evolução da terapia sistêmica, é que inicialmente se começou a trabalhar a família dentro de grupos, né? Muito parecido com o Ok. psicodrama, né? Só que eram grupos que meio que simulavam, né, aquele ambiente familiar. E aí eu sempre me questionei muito nesse sentido, assim, né? Como é que a gente vai fazer com que realmente aquilo seja verdadeiro para a pessoa, sabe? Porque às vezes a gente faz tipo uma simulação, só que nunca é. A simulação, por mais fiel e fidedigna que ela seja, ela nunca vai ser como uma pessoa vive no momento que tá do desafio, sabe? O que eu quero dizer com isso? Uhum. É que eles perceberam que trabalhar, né, dessa forma, trabalhar com estranhos, né, que pessoas que não eram da nossa família, era muito mais fácil. Tipo assim, é muito mais fácil eu falar para uma pessoa que eu não conheço, né, que alguma coisa sobre a minha mãe, por exemplo, do que eu falar para minha mãe alguma coisa que eu sinto em relação a ela, né? Uhum, uhum, E eu acho que isso foi uma questão bem... Eu acho que foi um marco também para a terapia familiar, né? Dela se separar, assim, de alguns conceitos também e uhum, trazer a importância de realmente a gente pegar a família tipo assim, a mamãe e o papai pelo braço e falar assim, vem cá, fulaninha, vamos sentar aqui todo mundo, vamos uhum, conversar, sabe? uhum. Quer Sim. complementar, por favor. Deixa eu lembrar. Em algum momento, quando fala sobre isso, fugiu a minha reflexão. Ah, não, Quero tem te problema. lembrar. Eu li outra coisa e me perdi aqui. Uhum. Tá. Ele traz ali o quanto até coisas que a gente fala na terapia familiar ou coisas que a gente fala para as pessoas que estão ali, né, dividindo aquele ambiente com a gente, a gente não pode voltar atrás sobre aquilo. Eu achei muito, muito importante essa colocação, porque muitas vezes a gente frisa tanto a importância em falar, né,
a importância de falar, a importância de externalizar, em trabalhar isso com a família, mas eu acho muito válido frisar o quanto a gente precisa repensar, por isso que é terapia, né? Repensar o que a gente está colocando ali e repensar que o que a gente, uma vez dito ali no ambiente terapêutico, né? A gente não consegue voltar atrás daquilo. Aquela pessoa, a mãe, já ouviu, o que seria muito diferente numa simulação dessas, né? Desses processos grupais ali, né? O que você realmente gostaria de falar para a mãe não tem o mesmo efeito que você falar para uma pessoa desconhecida, que você falar para uma outra pessoa que está representando essa mãe ali, né? Claro que pode sim ter um cunho terapêutico, que pode sim ajudar, eu acredito nisso, né? Inclusive, a gente tem técnicas aí hoje que utiliza para externalizar e representar isso, né? Ajuda a tratar, mas não é a mesma coisa, né? E algo que comprova isso é justamente essa questão onde coisas que a gente diz para as pessoas que fazem parte da nossa família, muita coisa não tem como voltar atrás, não tem como desdizer, né? E a importância em colocar bem o que a gente precisa colocar, ou pensar muito bem sobre as coisas a serem trazidas, jogadas à mesa, vamos dizer assim. Exatamente. Né? E a importância, eu acho que de fazer esse tipo de treino, não estou desvalidando, não penso em desvalidar os grupos, os processos grupais de nenhuma forma, assim, né? Porque eles podem servir como um treino para quando a gente for chegar lá e na situação, né? E falar. E aí já puxo um gancho também dessa questão que a gente vê muito, né? Nos processos familiares, né? Dos filhos serem o para-choque dos pais, né? Eu até sublinhei aqui, né? Que tem uma frase no livro que fala assim: bons filhos se sacrificam pelos pais. Né? E eu acho que muitas pessoas têm essa crença, né? De, eu só sou boa, eu só sou boa o suficiente se eu não incomodar, se eu sempre for a melhor pessoa, se eu sempre tiver a melhor nota, se eu nunca fizer nada de errado, né? E aí cresce aquela pessoa extremamente perfeccionista, né? Que vai chegar pra gente lá, extremamente rígida, né? Para fazer terapia. E o quanto que isso vem, né? Muito, claro, muito dessa questão dos papéis, né? Porque o papel da mãe e do pai, né? da família, nesse sentido, de certa forma, colocou ela nesse lugar, né? E o quanto que isso se perpetua pro resto da vida da pessoa, né? Com certeza. Até acho que tem um exemplo bem legal que disse, eu queria compartilhar, até deixa eu ver se tá por aqui. Aqui traz assim, ó. O problema é que esses papéis são difíceis de abandonar. Fazer com obediência o que nos mandam fazer e esperar pacientemente o reconhecimento pode funcionar para o filho prestativo, mas talvez não dê certo em uma carreira profissional na qual às vezes é necessária uma ação mais assertiva. Né? O quanto a gente carrega isso para as outras áreas da nossa vida. Né? Exatamente. E o quanto que às vezes, por exemplo, a gente quer tanto uma coisa, mas a gente não tem o perfil para aquela coisa por causa de certas crenças, certas situações que a gente acabou aprendendo, né? Mas o quão é importante a gente colocar isso para jogo, sabe? Para refletir, para, tipo, terapia mesmo, né? Porque, por exemplo, são situações que elas nos machucam e nos deixam mal, porque, tipo assim, uma pessoa que é perfeccionista, ela provavelmente sabe que ela é perfeccionista, isso dói nela, né? Ela lida com todas as consequências disso, mas é difícil para ela quebrar aquele padrão de, sei lá, 20 e poucos anos, 40 anos, 50 anos, né? E o quanto que, até eu peguei uma frase que fala, né, que o ponto essencial é que a mudança em uma pessoa muda o sistema, né? Então, se a gente, às vezes a gente pensa assim, não, mas vamos começar, a gente tem que tratar a família e tal, mas como é importante também a gente começar, sabe? Não vou tratar a família, não posso tratar a família agora? Não posso, então vamos com o que dá, sabe? Porque a gente sempre fica pensando assim, não, mas eu tenho que fazer o melhor possível, né? E a gente quer muito, né? Eu tenho certeza que muitos dos colegas, né, estão aqui nessa profissão de psicólogo muito para ajudar as pessoas e para a gente ser o melhor possível para os nossos pacientes, nossos clientes. Mas às vezes a gente tem que trabalhar com o que o paciente, que o contexto nos oferece, né? E eu acho que a gente se frustra muito nesse sentido também, porque a gente cria um mundo ideal, né? E acaba tendo essa devolução, assim, né? De certa forma. Com certeza. Isso até me lembrou, não sei, talvez vocês lembrem, eu trouxe um caso para supervisão, lá na nossa última supervisão, onde eu trabalho adolescente. Aí, eu não lembro do nome dele, ele falou assim, mas não entendo por que essa família não está em terapia.
E aí eu justifiquei, achei várias justificativas, e uma hora eu falei assim, mas o pai também a gente não conseguiria trazer. Ele falou, tá, mas a mãe a gente conseguiria, então vamos trabalhar com o que a gente tem. Né? E até me fez pensar diferente sobre esse caso também, porque eu ficava limitada, a família toda não consegue vir, né? Mas a mãe e o filho conseguem, né? Então a gente usa as ferramentas que tem naquele momento, né? Exatamente. Peguei aqui duas frases, né, que eu vou ler, depois a Débora complementa, né? Duas coisas que eu achei que se interligam, de certa forma, né? Que fala assim, muitos membros da família, às vezes, não estão o suficientemente desestabilizados pelo sofrimento do outro para ligar para aquilo, de certa forma, né? Então, às vezes, a gente acaba, muitas vezes, se omitindo também, né? De prestar ajuda, de prestar socorro. E eu acho que é muito o que acontece também com algumas pessoas que, por exemplo, não aceitam que existe depressão, que existe ansiedade, aquela coisa que, né, não sei quem é do Sul, assim, mas aqui do Rio Grande do Sul, mais da região da campanha, aqui o pessoal depressão é bobagem, é frescura, né? O meu pai, até pouco tempo atrás, ele falava isso, né? E, claro, aconteceram algumas situações na minha família que acabaram, né, fazendo ele rever esses papéis, esse conceito, né? Mas isso é uma coisa muito estereotipada também, né? E aí, consequentemente, eu até trouxe aqui, falei para vocês, consequentemente, é necessário um esforço maior para descongelar ou sacudir a família antes que uma mudança real possa acontecer. Então, às vezes, tu tem uma família, né, que está com algum estereótipo, alguma crença muito enraizada nesse sentido do não tratamento ou do tratamento tradicional, enfim, sei lá, que a gente, às vezes, precisa trazer alguns pontos para a realidade, né? E eu não sei se tem alguma coisa que eu queira complementar, Débora, por favor. Não, acho que é isso mesmo, faz total sentido. Nem todos estão, acho que no mesmo momento, quase que na mesma página, falando assim, né? Às vezes um já está mais pronto para trabalhar aquilo, o outro já percebeu a necessidade, já se sentiu incomodado, o outro talvez venha pelo pedido do outro, mas ainda não se incomodou com isso de fato, não pegou no calo dele, né? Então, acho que é isso aí que você trouxe, muito bem colocado. Aqui eu acho bem importante também, traz assim, algumas famílias têm tanto medo do conflito que contornam as questões polêmicas como um gato que gira em torno de uma cobra. Outras usam a terapia apenas para dar vazão à sua irritação, preferindo brigar interminavelmente a considerar concessões mútuas e ainda menos a mudança. Aqui fala muito do funcionamento de cada família também, né? E como cada um vai encarar a terapia, como cada um vai encarar esse trabalho em conjunto mesmo, né? Eu achei muito, muito importante olhar para essa parte. Eu estava lendo isso também, né? E pensando assim, o quanto que é importante a gente trazer, então, a importância da gente falar sobre a terapia mesmo, né? Porque às vezes a pessoa fala, tá indo lá no psicólogo para jogar joguinho, não sei o quê, né? E na verdade não é isso, né? Até a Lud deu risada, mas é. E eu acho que é importante a gente pensar assim, não é joguinho, não é joguinho. Né? A gente está conversando, a gente está refletindo, a gente está trazendo algumas coisas para a pessoa pensar, né? E até os próprios adultos, né? Eu não me lembro se foi nesse livro que eu li, se foi um outro livro, que ele falava assim que a gente não tinha a capacidade de lidar com o nosso próprio ridículo. Foi em algum livro desses, algum artigo, não me lembro muito bem. Que a gente tinha dificuldade de lidar com a nossa própria capacidade do nosso ridículo, né? Então, por exemplo, assim, a criança, ela brinca, sabe? Ela faz um monte de palhaçada e tá tudo bem. E agora o adulto, quando é para fazer isso com uma criança, por exemplo, não consegue. Vou... Opa, acho que caiu, né? Será que foi só para mim? Ela caiu. Caiu, né? Então tá. Então eu vou seguir aqui falando um pouquinho mais sobre o que eu frisei como importante aqui, gente. Aqui fala sobre... Eu achei muito importante isso aqui, gente, a distinção do processo-conteúdo na dinâmica de grupo, que teve um grande impacto sobre o tratamento familiar, né? O terapeuta experiente aprende a prestar atenção tanto como a família fala, quanto ao conteúdo de suas discussões.
que traz um exemplo, né? Uma mãe pode dizer à filha que ela não deve brincar com bonecas Barbie para não aspirar a uma beleza de cabeça de vento. O conteúdo da mensagem da mãe é: respeite-se como uma pessoa e não como um ornamento. Todavia, a mãe expressa seu ponto de vista desprezando os sentimentos da filha, então o processo de sua mensagem seria: os seus sentimentos não contam. Eu acho que é muito válido a gente, enquanto terapeuta, estar muito atento a isso, né? Quanto ao o processo e o conteúdo, né? Eu nunca tinha parado para analisar dessa forma, né? E até aqui para frente, acho que a Valentina mandou. Meu note apagou, tô voltando. E até para frente aqui cita o quanto a gente, enquanto terapeuta, precisa cuidar muito para não correr o risco de apoiar, né, as colocações de um dos integrantes dessa família, né, nas nossas colocações. E o quanto a gente corre o risco de fazer isso, né, gente? A importância de deixar a gente mesmo de lado até as nossas questões e interpretações pessoais, né, para fazer essa análise livre disso, né, e não acabar não apoiando um posicionamento ou algo que vai prejudicar ainda mais o funcionamento dessa família, né. Não sei se alguém quer comentar, se faz sentido, se eu conseguir expressar essa questão. Meu notebook caiu. Ah, eu vi tua mensagem ali. Apagou. Valentina só trouxe ali a questão da distinção do processo, né? Processo quanto ao conteúdo. O exemplo da mensagem da mãe, respeite-se como uma pessoa, não como um ornamento. Não sei se você chegou a ler essa parte. Bah, agora, assim, lembrando a cabeça, não lembro, para te dizer. Devo ter lido. Devo ter lido. Uhum. De alguma forma é muita coisa, né? Mas deixa eu só. Sim, é muita coisa. Peraí. Deixa eu voltar aqui pro notebook. E aqui, então... Opa. Será que é o meu? Desculpa, fui eu. Certo, e aí voltamos então, né? Chegamos ao ponto ali onde destaca os papéis, né? Os papéis que cada um ocupa aí na família, né? E o quanto esses papéis tendem a ser recíprocos e complementares. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Eu pensei em trazer até algumas coisas. Deixa eu achar aqui. Sobre os tópicos do capítulo, né? Que a gente já tá lá nos papéis e a gente não falou o antes. Mas é só para trazer, assim, o capítulo ele tem alguns tópicos, né? Fala um pouquinho sobre essa guerra silenciosa que a gente falou sobre a questão dos manicômios, né? Depois a gente passa para a dinâmica dos pequenos grupos, onde ele falou sobre essa questão do grupo, né, ser diferente, isso, da família, esse contexto. Esse conceito que a gente acabou de destacar, a teoria do papel e tudo mais. Exato. A dinâmica de pequenos grupos. Exatamente. Aí depois ele tem o movimento da orientação infantil, que eu achei bem legal esse trabalho, que a gente acabou, de certa forma, misturando um pouco as coisas, né? Mas acho que ficou bem legal, assim, pra gente ir encadeando. E eu acho que essa questão da orientação infantil, né? Ela é muito importante para nós, terapeutas, e principalmente para os colegas que trabalham com crianças, né? Eu não trabalho com crianças atualmente, mas eu acho que é muito interessante porque a gente, como eu falei antes, a gente sempre pensou na criança como o problema, né? O fulaninho é problemático, né? Quem que nunca ouviu essa frase? Todo mundo já ouviu. Criança problema, né? Usam muito, né? É a criança problema. Exatamente. E o quanto que a gente também acaba colocando tipo um adesivo na testa daquela criança, sabe? E o que a gente faz? Exatamente. E aí ele traz um pouco também sobre os assistentes sociais, né? A influência do trabalho deles. Estou trazendo um pouquinho assim de um resuminho, só para a gente passar pelos capítulos e a gente volta
no que nos pontos, assim, acho que mais importantes, né? Até porque a gente tem o horário aí para cumprir. E aí ele fala um pouco sobre a influência dos assistentes sociais, né? Que a gente está... E aí até achei uma coisa bem interessante também, que eu vou compartilhar. Tudo eu acho interessante, na verdade, né? Mas no capítulo ele fala sobre os assistentes sociais, né? A importância dos assistentes sociais, diferente, né, dos psicólogos que quando se começou a falar sobre terapia sistêmica, né? Os assistentes sociais estavam muito dentro das casas das pessoas, né? Oferecendo assistência, né? Oferecendo comida, alimento, roupa, enfim, identificando a necessidade, né? Dessas pessoas e dessa família, né? Só que eles proviam muito mais essa questão física, né? E aí eles começaram a olhar também para essa questão psicológica e do funcionamento da família e do papel de cada um, né? Então, trazer também o quanto é importante que não foi só psicólogos, psiquiatras, né, que falaram sobre a terapia sistêmica, mas assistentes sociais também, ali no capítulo fala o nome de vários deles, né? E a gente pensar que até ele falou, né, por que a gente não vai até a casa dos nossos clientes, pacientes? Né? E eu fiquei muito me questionando sobre isso, porque isso é uma coisa completamente fora do padrão, sabe? Do que a gente realidade, tem, né? do setting terapêutico ideal, lindo, maravilhoso, sabe? Que a gente tem. Então, quando eu li aquilo, eu parei, sabe? Eu juro pra vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ler, o que vocês pensaram sobre isso, né, mano? Eu tentei até imaginar, na verdade. Quando cheguei nessa parte, eu pensei, cara, como que seria isso? Na verdade, na minha visão, hoje tá muito limitado isso. Porque tá totalmente fora do contexto do imaginado, do que a gente imagina, né? E querendo ou não, mesmo na psicoterapia online hoje, né? Existe um espaço terapêutico ainda. Ainda assim, o paciente escolhe lá, né? Escolhe o seu ambiente, onde está mais confortável, e ainda assim existe o ambiente terapêutico, né? Uhum. Eu fiquei imaginando nessa hora como seria um atendimento, né? Domiciliar, como seria conhecer esse contexto de fato, né? Porque a gente tem ali falas, recortes, a gente é levado ao ambiente muitas vezes, e eu já parei para pensar o quanto eu sou levada ao ambiente, à casa das pessoas, quanto eu imagino, crio cenários para cada paciente, né? A gente imagina, com fragmentos da fala, com a experiência trazida por eles, mas como seria de fato estar lá, né? Exatamente. E eu acho que isso é uma coisa para a gente se questionar também, né? O quanto que a gente às vezes não está preso num padrão de uma psicoterapia que é de 1800 e lá vai pedrada, sabe? No sentido eu sou uma pessoa que, assim, eu acho que terapia a gente faz em muitos lugares, né? E o setting terapêutico, de certa forma, a gente procura muito preservar, né, a identidade, o sigilo do paciente. Mas, às vezes, eu acho que com a família a gente tem que pensar também no contexto, né? Muito que a gente fala muito sobre o contexto e perguntas, e que a gente consiga também observar isso e trazer que, tipo assim, também pode funcionar, sabe? A parte. Eu gosto do online porque, na maioria das vezes, conhecer um pedacinho do lugar que a pessoa está. Na maioria das vezes, no quarto, verdade. Exatamente. A gente conhece um pedacinho mesmo. Imagina o restante. O outro resto a gente imagina, exatamente. E aqui até, né, Valentina destaca, né, que quando o movimento de terapia familiar foi lançado, os assistentes sociais estavam entre os profissionais que mais contribuíram para isso, né? E o quanto às vezes isso nem passou, não tinha passado pela minha cabeça, sendo bem sincera, né? Quando eu parei para pensar, eu pensei, nossa, o quanto a gente às vezes fica tão focado, centrado só na nossa perspectiva, a gente tá falando de um contexto geral, exatamente, né? Eu tinha uma professora que ela falava, né? Ela falava assim, vocês têm que parar de pensar que psicólogo é aquele que senta atrás de uma mesa ou senta numa cadeira e fica com a sua pastinha lá, sua prancheta, seu caderninho, sendo terapeuta. Psicólogo tem que ir pra rua, psicólogo tem que... Ela era muito desse viés de psicologia social também, né? E ela falava, psicólogo tem que ir pra rua, psicólogo tem que estar aqui, tem que estar lá, psicólogo tem que estar onde é a necessidade do nosso cliente, do nosso paciente, né? E eu acho que quando a gente conseguir fazer isso realmente, sabe? Eu acho que a gente vai conseguir dar uma contribuição bem, bem boa também, sabe? Bem diferente. E talvez a gente consiga trazer novas informações e acelerar um pouco o processo terapêutico também,
né? Porque não quer dizer que porque a gente tem uma situação que a gente não vai conseguir resolver ela, mas que pode demorar muito mais tempo para isso acontecer, né? Então, Com certeza. mas se tu quiser complementar. Então, acho que a gente finaliza esse resumo. O que você acha? Eu acho que Falando sim. do trabalho do... Isso. Eu acho que o próximo é a pesquisa sobre dinâmica familiar, eu acho, se não eu me acho que engano. me perdi. Peraí. Aqui, a gente falou sobre a guerra silenciosa, dinâmica dos pequenos grupos, movimentação de orientação infantil, a influência do trabalho social, e agora é a pesquisa sobre dinâmica familiar e a etiologia da esquizofrenia. E aí tem alguns teóricos que eles trazem, né, como o Gregory Bateson. Ai, não sei falar esses nomes, tá, gente, mas é Bem o difícil. Gregory Bateson, tá? Que a gente falou na aula passada até com a Jaque. Do Palo Alto também, né? Tem Lyman Wine, entre outros autores que trabalharam muito sobre essa questão da esquizofrenia, né? Na verdade, eles acabaram tropeçando, né, nos esquizofrênicos para pensar, né, observando as suas famílias e funcionamentos, enfim, se debruçando em olhar e observar e analisar eles, né, as pessoas com esquizofrenia, principalmente jovens, né, que eles observavam a família, né, observavam a forma que as pessoas se comportavam, a dinâmica daquelas relações, né, e a forma como, por exemplo, assim, a mãe afeta o filho, né, ou o pai afeta o seu filho, e a presença da pessoa também. E eu achei bem interessante a gente pensar sobre, querendo ou não, a gente tem muito a esquizofrenia como uma doença grave, ela realmente é, né? E aí a gente vai pensar que, querendo ou não, a origem da terapia sistêmica, ela fala muito sobre isso, né? A esquizofrenia e a forma... Acho que a Débora caiu. Travou para vocês ela? Ah, tá. E o quanto que se tem, né, sobre isso. E aí até achei interessante que se fala muito, acho que até na parte do Wine, que ele fala sobre o desvio de comunicação, sobre essa questão de que às vezes a gente vai... como é que ele falou? Às vezes a gente vai falar, né? Eu só notei essa palavra, né, desvio de comunicação. Mas eu lembro que ele falava, assim, que às vezes a gente ou não conseguia falar as coisas, né? Ou se tinha um desvio nessa comunicação, às vezes a gente rodeava, né? Ou outras coisas, né? E aí ele traz também que ainda, né, nesse tempo que se trabalhava a esquizofrenia, se tinha essa intervenção, né, do Gregory Bateson, enfim, de todos esses autores, eles continuaram tratando a família como um ambiente patogênico, do qual os pacientes precisavam ser removidos. Então, ainda se tinha, né, lá, 1940, 50, como a gente falou, que fala muito sobre esse capítulo, né? Naquela época, né, tinha os manicômios, os hospícios, botavam as pessoas lá, né? E, tá, esquece. E, ao mesmo tempo, a gente também pensa, né, que, não, o problema esquizofrênico está na família, né? Vou tirar ele da família e tudo vai se resolver, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Só que não era o que acontecia, né? E a gente tem que... eu acho que é importante a gente pensar que, às vezes, não é retirar a pessoa daquele ambiente completamente, né? Porque a gente nunca vai conseguir tirar ela daquele ambiente, se a gente for para pensar. Tudo aquilo que ela já viveu anteriormente faz com que ela reviva aquele ambiente, né? E aí eu até peguei um trechinho aqui que eu achei interessante, né? Cadê? Aqui. Sempre que o sistema familiar é ameaçado, isso é o perturbado, ele tenta manter a sua estabilidade ou homeostase. Então, de certa forma, a gente sempre tenta manter o equilíbrio, né? Só que sempre tem algumas pessoas que acabam, entre aspas, trabalhando mais que outras, né? Porque para fazer um certo tipo de compensação, né? É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, né? Nosso corpo ele faz tá o tempo todo fazendo homeostase e a nossa família, né? É um organismo vivo, né? Segundo esse capítulo, né? Que ele fala sobre a evolução da terapia sistêmica, a família é um organismo vivo
E por ser um organismo vivo, assim como nós somos, ela funciona muito parecido com o ser humano, né? E tem os seus mecanismos, né, de defesa. E, enfim, a gente tem, entre outros tipos, né? Por exemplo, assim, tem pessoas que têm os irmãos, por exemplo, né? Você caga de pau, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Você caga de pau, mas no final todo mundo tá se amando, né? É uma dinâmica familiar, né? Ou aquela família que também tem a sua dinâmica familiar, que não fala muito, né? Mais reservada, cada um no seu canto, as pessoas mais isoladas, né? Aquela coisa que, tipo, tá tudo bem, né? Tá tudo perfeito, tá tudo lindo, tá tudo bonito, maravilhoso, que a gente sabe que não tá, né? E, então, de certa forma, a família, o sistema familiar sempre tenta achar uma forma de seguir funcionando, né? E eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar, que se foi falado até no mês passado, que eu achei bem interessante que a gente usa aquele termo de família desestruturada, né? E aí vou retomar esse conceito com vocês, para a gente pensar assim, né? Bom, se não existe família desestruturada, né? Porque, querendo ou não, ela, de certa forma, ela tem uma estrutura, por mais que não seja uma estrutura saudável, né? A gente pensando na família como um organismo vivo, faz muito sentido realmente a gente tratar a família, né? Porque ao invés de a gente tratar as pessoas, a gente trata o conjunto do organismo, né? Até porque se a gente for para pensar assim, se eu perguntar para algum de vocês, né? Quem tu é? E aí a pessoa vai falar, eu sou a fulana, não sei o quê. E aí, só que assim, como é que tu é, né? Quem és tu perante a tua família? Quem és tu perante os teus amigos? Quem és tu perante os teus pacientes? Querendo ou não, nós somos uma pessoa só, mas nós temos atitudes diferentes e estruturas diferentes em determinados momentos da nossa vida e com determinadas pessoas. E aí depois ele, vou passar mais um pouquinho, que tem 10 minutos, mas fala sobre a pesquisa, né, da dinâmica familiar e etiologia da esquizofrenia. Depois ele fala sobre o aconselhamento de casal, que se começou, né, então, a pensar sobre essa questão do casal. Antigamente as pessoas não pensavam sobre isso, né? E por não se pensar sobre o problema do casal, né, se isolava muito, não se tinha uma atenção, né, como para a família não se tinha para o casal. E aí ele fala que, querendo ou não, se sentiu uma necessidade, né, de trabalhar um pouco mais o casal, por ele também ser uma unidade, né? Assim como a família é uma unidade, o casal é uma unidade dentro da família. Que que eu acho que é importante a gente trazer, que o funcionamento do casal ele vai ditar muito sobre como que vai ser o relacionamento dos filhos, do sentido de, se a gente tiver um pai, né, ou uma mãe, um dos membros do casal que foi uma pessoa mais rígida, né, mais intolerante, aquela pessoa mais dominadora, geralmente a outra pessoa, né, que dizia ali no capítulo, geralmente a outra pessoa vai ser aquela pessoa mais tolerante, né, mais de boa, como a gente fala. E a gente pensar sobre isso, eu acho que fala muito sobre essa compensação que a gente falou antes, dessa homeostase da família. E a gente tratar também o casal dentro da uma unidade de família, eu acho que foi uma questão da necessidade, sabe, que surgiu, porque eu até coloquei aqui, eu não tô achando. Não achei aqui. Sobre a importância, né, de essa necessidade, né, se alguém quiser trazer e fazer o apoio. Vou passar para os outros. Tem ali, depois do aconselhamento de casal, né? Tem a da pesquisa ao tratamento, os pioneiros da terapia familiar e os anos dourados da terapia familiar, né? Da pesquisa ao tratamento, os pioneiros da terapia familiar, ele fala muito sobre o Gregory Bateson, o Palo Alto, né? O John Bell, o Murray Bowen, e eles falam muito sobre a teoria da cibernética também, fala sobre a evolução disso tudo, e da pesquisa do tratamento, os pioneiros. Isso, e aí tem os anos dourados, né, da terapia familiar, que eu não sei onde eu botei, mas que ele fala...
Gente, desculpa, eu não achei onde é que eu anotei, tá? Mas se alguém quiser complementar essa questão dos anos dourados da terapia, porque se eu for falar para vocês que eu lembro tudo, eu não vou estar Desculpa, mentindo. gente, caiu a minha internet aqui. Caímos as Tô, duas. tô Eu misturando. já passei lá pro final sobre os anos dourados da terapia familiar. Eu não sei se Eu tu tem ouvi alguma aqui. informação, eu não sei o que é que eu anotei aqui. Tá, deixa eu ver. Aqui até nessa parte dos anos dourados, é bem bacana que ele destaca assim, que sobre as descobertas, né, que trazidas na terapia familiar nesses anos, e aí ele destaca assim, se o lema dos anos 1960 foram vejam isso, enfatizando o pulo de entendimento possibilitado pelo atendimento de toda a família, o grito de reunião dos anos 1970 foi: vejam o que eu consigo fazer, enquanto os novos garotos flexionavam os músculos e cavavam seu próprio espaço. Eu acho que é bem bacana, assim, quando traz nesse contexto todas as evoluções e todo o desenvolvimento que teve nesse período aqui, né? Porque eu imagino que você tenha falado, eu acho até que muito do que traz aqui é um resumo do que a gente tava trazendo até, né? Isso. Nos anos dourados, né? Eu não sei se alguém quer dar mais uma contribuição também. Eu perdi minha anotação da última parte, não sei onde é que tá. Oiê, estamos escutando, guria. Oi, sim. Oi, sim. Boa noite para todas. Gurias, Boa noite. eu vou ter que falar um ponto que eu fiquei fixada e tive que escrever para ir avante. Eu acho muito interessante todo esse movimento lá, bem no início do texto, de desconstruir essa culpa, né, que era posta sobre a mãe. Mas para mim fica uma linha muito tênue quando eu chegar lá no final vocês vão entender. Fica uma linha muito tênue porque daí se parou de culpabilizar, vamos dizer assim, né, a mãe, mas também se busca na família e nas relações entender de onde está vindo esse adoecimento. Então continua na mãe, né? Porque começa a família de pai e mãe e aquela questão toda. E aí eu fico pensando o quanto, na verdade, a palavra culpa, e aí eu não sei se a gente perde muito em função das traduções, né? Que é escrito lá no alemão, e aí trazendo a palavra culpa, mas eu fiquei pensando numa questão assim, não é que se esteja ou se estivesse procurando um culpado, mas sim buscando uma explicação, fatores que pudessem fazer com que os indivíduos entendessem melhor, né, o próprio terapeuta entendesse melhor o que estava acontecendo, que estava adoecendo. E aí, claro, chega-se em alguns adoecimentos de pai e mãe que vão produzindo essa sequência. Então, assim, é muito interessante, bem, aquilo que vocês colocaram, que a gente acaba fazendo esse movimento, né? Mas aonde está a contribuição do pai e da mãe? O que está acontecendo, né? A gente tenta se desvincular, mas a gente volta. E sempre que eu estou atendendo, seja um adolescente, um adulto jovem, enfim, até mesmo um adulto já mais maduro, eu sempre comento com eles assim, né? Principalmente o adulto jovem começa assim, não é que os meus pais sejam pessoas ruins. E aí eu deixo ele concluir, tá? E eu retomo dizendo assim, eu entendo que tu está me relatando situações, mas nós estamos julgando a conduta dele, a gente está buscando entender. Então, para mim, essa parte ali do texto, quando eu li, também ficou, né? Eu não vejo, até como as terapias, claro, a gente vive em uma outra era, né? A gente tem muito claro, assim, a gente não está buscando culpados, né? A gente está tentando entender o adoecimento. Então, assim, enfim, não sei se enrolei, se mais atrapalhei do que ajudei, né? Não, E tem um ajuda. outro ponto do texto que eu achei muito interessante, que eu precisei correr lá para o nosso amigo Google para entender um pouco melhor, que é lá na experiência lá do Polo Alto, né? Quando ele começa a estudar a comunicação
E aí ele chega na questão de quanto a esquizofrenia ela é afetada pela questão da comunicação, né? E se entendia muito da influência, né, de entender essa comunicação que acontecia na esquizofrenia. E ele falou do duplo vínculo. Não sei se vocês chegaram né, para mim foi meio complicado de entender, e aí eu fui olhar em outros lugares essa questão de como o duplo vínculo é um dilema de comunicação, né, do indivíduo ou do grupo, que acaba recebendo duas ou mais mensagens conflitantes, e geralmente essa mensagem vem de alguém que é importante, de uma figura importante. E aí esse duplo vínculo acontece quando a pessoa não consegue interpretar ali o dilema, o que está acontecendo, e o duplo vínculo geralmente é usado de uma forma de controle sem aparentemente uma coerção declarada. Então eu acho muito interessante assim ali a questão do duplo vínculo, o quanto essa comunicação é geradora, uma comunicação atrapalhada, né? É geradora de adoecimentos. Então me chamou bastante a atenção aí. E sabe que eu lendo isso, eu também pensei, né? Porque eu trabalho hoje numa empresa, né? Com psicologia organizacional. E é uma das coisas que sempre a gente bate na empresa, né? Qual que é o problema? Comunicação, né? Dar feedback, não sei, muito nesse sentido, né? E aí eu fico pensando assim, cara, quando é que a gente vai conseguir chegar, né? Um dia, numa comunicação que seja realmente assertiva e verdadeira, sabe? Porque a gente coloca primeiro muitos nossos sentimentos, a nossa emoção na nossa comunicação e a gente leva muito pro coração também, né? Então, por exemplo, alguém chega pra gente e fala isso, né? Alguma coisa, por exemplo, e aí tu leva aquilo pro coração, sabe? E aquilo fica te remoendo, sabe? Porque o fulano falou isso de mim, ou falou isso pra mim, né? Eu fico pensando, quando é que a gente vai encontrar, assim, alguma forma, né? Ou trabalhar isso, refletir sobre isso. Eu fico o tempo todo refletindo, né? Sobre isso. Quando é que a gente vai achar uma comunicação, assim, que seja... Que a gente consiga aprender, sabe? Melhor. Porque, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa com a minha família, né? A gente tem uma comunicação bem fluida, assim. Então, tipo, se eu tiver que chegar pra ti, qualquer pessoa, assim, e xingar, a gente se xinga, se arranca o cabelo, e depois tudo, no final, tá tudo ótimo, entendeu? Tipo, realmente ótimo, não é ótimo, assim. E aí, tipo, ninguém fica magoado um com o outro, sabe? Geralmente. E aí eu fico pensando assim, tá, mas a família é um contexto diferente, né? É uma unidade diferente. E como é que a gente pode trazer isso para o externo? Porque a gente é pessoas diferentes, né? Com a nossa família e com, sei lá, trabalho, escola, enfim, não sei. Como é que a gente pode pensar sobre isso? Não sei se vocês estão entendendo aqui, a minha cabeça ela fica assim muito... Eu estou entendendo e eu não tenho a pretensão de responder a tua pergunta, mas compartilhar um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho em escola, né, há aproximadamente 10 anos e eu aplico na escola um projeto de educação socioemocional. E aí eu tenho observado ao longo, né, da aplicação desse projeto, que quando ali a gente aprende, as crianças aprendem a nomear as suas emoções, né, entender a emoção do outro e começar a construir um diálogo mais empático, a comunicação começa a melhorar, né? Então, hoje, a educação socioemocional, que é chamada em muitas escolas de projeto de vida, ela traz esse contexto muito importante do reconhecer a emoção sua e do outro, e conseguir ali informar e comunicar de uma maneira saudável, de uma maneira assertiva. Então, esse negócio de levar para o coração, né? A gente leva para o coração, estou eu aqui divagando também, tá? A gente leva para o coração porque muitas vezes a gente não consegue identificar o que é da gente e o que é do outro. E eu acho que quando a gente percebe, né, nas nossas relações, e quando vê, vocês já perceberam e não se deram conta, né, Valentina, nessa questão, por isso que ninguém está magoado, é que você sabe o que é cada um. Ah, isso é meu, isso é dele, não vou nem, né,
chocar, então eu vou contar. Exatamente. Então, assim, não sei, não é não é pretensão responder a tua Sim, não é pergunta. uma resposta, é Assim, uma reflexão, assim, né? Pra gente pensar. Só pra... assim, pode falar. Opa, pode falar, Aline. Não, é só para compartilhar a experiência no sentido assim, que eu acompanhei essas crianças de 4 anos até lá chegarem, né, no Fundamental 2, sexta série, né, sexto ano, sétimo ano, e dá para perceber que a comunicação deles é diferente, era diferente das turmas que eu trabalhava, turmas mais antigas, né, de alunos mais velhos, que não iniciaram lá desde bem pequenos o projeto. Então, era uma comunicação já diferente de quem tinha começado muito pequenininho. Então, eu sou bem otimista quanto ao trabalho, né, à prevenção, e muitas vezes vivenciei uma turma que formou no ano da pandemia, ali no primeiro ano, e eles tinham sido meus alunos desde do sexto ano. E a gente estava comentando, né? A gente fica chateado que isso aconteceu com a turma de vocês uma turma tão legal, assim, e tal. Uma turma que se engajou muito, fez grupos de estudos, e foram muito autônomos, né, nesse ano de pandemia. E aí um teve lá e disse assim, Celina, eu acho que a nossa turma era a turma que estava mais bem preparada para enfrentar isso. A gente sabia cognitivamente o que tinha que fazer e emocionalmente, cara, não os dois termos cognitivamente, né? Mas emocionalmente também a gente sabia como, né, um pouquinho pelo menos como ajudar o outro e onde pedir ajuda. Então acho que fez muita diferença. E aí, né, foi muito legal de ouvir e aí sigo incentivando e novos psicólogos a participarem desse projeto, né? Novos e antigos de educação socioemocional nas escolas. Faz muita diferença. Que bacana. E só para complementar, agora talvez eu vou devagar um pouco, mas conforme vocês foram falando e trazendo essa questão a Aline trouxe ali da importância da empatia, né? De você saber nomear a tua emoção e entender sobre o que o outro está sentindo também, né? Ter essa empatia, enfim. E ontem até eu estava conversando com um cliente, né? E ele falou assim, Débora, mas ele tem muita dificuldade em colocar limites justo por conta da empatia. Aí surge outro dilema, né? Porque aí ele contou o caso ali de um relacionamento que ele tá iniciando, né? Ele trouxe assim, pois é, e aí eu falo assim, não quero mais, eu bloqueio ela aparece na minha porta. A minha vontade é dizer, não, sai daqui, vai embora, porque eu te falei. Mas eu penso, poxa, o que trouxe ela aqui? Né? Mas como que ela tá se sentindo? Então entra pra minha casa. E eles ficam nesse eterno ciclo, sabe? Ele não consegue sair desse ciclo que ele não consegue limitar. Então, enfim, né? Como a comunicação é um dilema, porque ainda que a gente olhe para o que a gente sente, a gente olhe para o que o outro sente, ainda assim não é uma resposta, uma verdade absoluta, né? De como fazer, de como vai ser, né? Eu acho que é uma divagação, mas só para compartilhar, eu acho que se enquadra aí no que a gente trouxe também. Mas alguém tem alguma colocação para a gente encerrar e iniciar a supervisão? Débora, você ia falar? Não, eu só ia perguntar isso mesmo. Gente, eu só quero agradecer, né, vocês por estarem conosco, me desculpar por ter caído, né, e se por algum motivo, né, não foi claro o suficiente, e que às vezes eu viajo na maionese também, então às vezes a pessoa tem que, né, me trazer um pouco para realidade, assim, e tá sendo muito bom, assim, compartilhar com vocês esse grupo. Eu quero aproveitar já para agradecer você, Valentina, porque eu estava sem dupla, sozinha. Ia ser bem difícil apresentar sozinha, então obrigada, né, por ter me acompanhado. E foi muito bacana apresentar com você. Eu acho que tem uma forma muito dinâmica de levar, assim, eu me senti bem confortável me compartilhando, que eu achava legal também. Uhum. Não sei se eu atingi o objetivo pro grupo, mas eu gostei. Pra mim foi legal também. Obrigada, menina, pela participação.
Foi bem legal, meninas, parabéns. Tanto vocês quanto as meninas da semana passada arrasaram. Eu tô gostando bastante da dinâmica do grupo. Parabéns. E essa semana a gente vai ter algumas alterações nos nomes, porque teve algumas pessoas que saíram, outras que acabaram entrando, então eu vou enviar lá para vocês certinho quem serão os próximos. E aí, se vocês se sentirem à vontade para trazerem um caso, se não quiserem também, fica a critério de vocês. Mas a princípio é mais ou menos dessa dinâmica. Se tiverem mais alguma sugestão também, podem ficar bem à vontade. Então eu vou deixar aqui com a prof, que a gente já tá um pouquinho atrasado. E aí eu vejo vocês no mês que vem no grupo de estudos. Espero encontrá-las aqui novamente. Muito obrigada, tá? Vocês arrasaram. Parabéns ao grupo também, que participou bastante. Beijo. Oi, meninas. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Boa noite, sim. Ai, que bom. Deixa eu só me atualizar. Vocês estavam participando. É um grupo de estudo, é isso?